Bom dia, meu nome é Lucas da Silva Carvalho. O título do meu projeto é Definição de Trajetória Robótica usando Visão Computacional, um modelo baseado por identificação de marcadores de sinalização com aplicação em teoria dos grafos. Fui orientado pelo professor Glauber Baltazar, do IFSP, Campus Campinas. Esse projeto surgiu como TCC do curso e foi adaptado para se tornar um artigo. A ideia inicial surgiu de uma vontade de conhecer melhor o campo da visão computacional. Com isso, meu professor sugeriu também de implementarmos essa ideia em uma estrutura robótica. E assim chegamos à conclusão de desenvolver um robô que possa se deslocar de forma autônoma, utilizando-se de marcadores visuais para alcançar seu objetivo. A motivação desse trabalho seria a aplicação de um sistema de navegação robótico utilizando a tecnologia de visão computacional. Pretendia-se explorar como essa tecnologia podia ser utilizada na navegabilidade autônoma, com a ajuda de modelos matemáticos da teoria dos grafos. Então surgiu a hipótese de que o uso de visão computacional para identificação de marcadores, combinados com um modelo matemático de navegação, são suficientes para determinar uma trajetória de deslocamento para um robô. Bom, foi utilizado um elemento robótico móvel, previamente existente, que possui recursos de processamento computacional e suporte às câmeras. O robô permitiu rodar um programa de navegação por marcadores visuais utilizando a linguagem Python. Sua execução foi realizada em um ambiente indoor, gerando dados experimentais para o uso de refinamento e teste. O objetivo geral seria treinar um robô para a navegação autônoma com o uso de marcadores de sinalização, obtidos pelo mapeamento de um conjunto de placas de marcação. Os objetivos específicos foram construir um dataset de imagens, treinar um modelo algoritmo, implementar e testar o modelo na estrutura robótica e implementar o modelo matemático da teoria dos grafos que serviria para ajudar na determinação da tomada de decisão do movimento. O material O principal foi o Asus Tinkerboard, um USB-C baseado em ARM. Ele funciona à base de TinkerOS, uma distribuição da Asus feita a partir do Debian 10. O processador é um quad-core, 4 portas USB, mais placa gráfica integrada, 2 GB de RAM e até 28 GPIOs configuráveis. A estrutura robótica é um suporte feito em madeira. Ele permite a gente colocar o computador, uma entrada para bateria, 4 rodas e motores e também a conexão da câmera. Foi utilizado para treinamento o YOLO V8, que é um modelo avançado de detecção de objetos, que pode ser treinado com um dataset próprio, que foi o que utilizamos. O dataset foi mapeado em um vídeo com vários frames, várias anotações, que serviram de base para o treinamento do YOLO V8. E isso foi feito com o software do RoboFlow. No treinamento, foi configurado um arquivo data.yml especificando alguns caminhos, o número de classes e rótulos, o tipo do modelo de treinamento, que no caso foi detecção de objetos, ajustado alguns parâmetros, como épocas e tamanhos das imagens, para que tudo ficasse certinho. E no fim do treinamento foi gerado um arquivo .pt. Esse arquivo no programa Python, junto com a biblioteca do Ultralytics, poderia ser utilizado para que a gente encontrasse as referências às classes do treinamento. Nessa etapa de testes, a gente pode observar alguns pontos a ser melhorados, tanto no software quanto nas marcações visuais. Para chegar nessa conclusão, nós desenvolvemos um sistema que captasse em tempo real as detecções e mostrasse a taxa de confiabilidade. Assim a gente poderia saber se a detecção estava boa ou não, até chegar em um arquivo .pt mais fiel ao resultado esperado possível. Com um arquivo testado em mãos, eu pude implementar um algoritmo para associar a detecção das classes ao movimento do robô.
Para isso eu utilizei tanto a biblioteca Ultralytics, que faz uso do arquivo .pt, quanto a biblioteca asus.dpio, que permite o controle de ativação e desativação dos módulos conectados às portas de PIO. A limitação do sistema torna essa etapa um pouco complexa, é importante que todos os pacotes sejam compatíveis. E isso gerou alguns desafios na implementação, dificuldade com incompatibilidade de pacotes e limitações dos sistemas que exigem compilações e downloads com cuidado para reduzir o consumo de recursos. Algumas das soluções foram definir o número de threads usados ao compilar os pacotes, uso de pacotes pré-compilados e configuração de swap memory. Falando um pouquinho do algoritmo de Dijkstra, foi o algoritmo escolhido para nos auxiliar. Ele permite encontrar o caminho mais curto entre dois pontos em uma rede. Para isso, foi utilizado o peso real de tempo. A distância entre as placas foi realizada utilizando o tempo como a métrica. Dessa forma, a distância nada mais é do que o tempo em que o robô leva para chegar de uma placa a outra, calculado em segundos. Aqui temos também uma visualização de como funciona o algoritmo de Dijkstra no sistema. Ele indicando o melhor caminho possível, baseando-se num mapeamento realizado manualmente de 20 vértices, ou seja, 20 placas marcadores visuais. Nesse ponto do trabalho estava sendo um pouco difícil executar o programa do ASUS Tinkerboard devido ao peso e às limitações do sistema. Com o Dijkstra, ele nos possibilitou a criação de um ambiente de teste. O algoritmo deve simular exatamente o comportamento do robô ao usar o tempo como métrica. Aqui está uma visualização do software utilizado para os testes. Já implementado também o Dijkstra. Aqui o sistema detecta a placa, o Dijkstra indica um caminho ideal, mas não se limita a isso, tornando possível o robô caminhar independente da placa que ele detectar. Aqui temos uma visualização em vídeo do sistema funcionando e detectando as placas com um retorno de qual placa é e também a taxa de confiabilidade. Foi com esse arquivo .pt, foi com esse treinamento que a gente resolveu ir, que julgamos estar bom o suficiente para seguirmos. Para a realização dos testes foram criados 4 cenários. O cenário A, onde nós colocamos a distância da placa de 1 metro, a condição visual era iluminado e a taxa limite de confiança para detecção foi determinada como 0.7. O cenário B, 2 metros, cenário iluminado, taxa de confiança limite 0.7. O cenário C, distância de 1 metro em um cenário mais escuro, com a taxa de confiança em 0.7. E um cenário D, com a distância da placa de 2 metros, em um cenário também escuro, onde abaixamos a taxa de confiança devido à dificuldade do sistema em encontrar as placas. O sistema demonstrou comportamento como esperado na detecção de placas e adaptação de movimento. Entretanto, sobrecarregamentos ocorrem devido ao peso de um programa YOLO V8 rodando no sistema. Isso às vezes leva a um reboot. Ainda é preciso configurar também todo o sistema pela interface para rodar o programa. Concluindo então, o sistema apresentou resultados satisfatórios à hipótese. Apesar de suas limitações, foi possível fazer com que a estrutura funcionasse com sucesso rodando o programa do algoritmo e permitindo seu deslocamento autônomo. Além disso, a possibilidade de expansão e melhoria torna o trabalho cada vez mais interessante. Como alguns trabalhos futuros seria a melhoria do software e hardware com otimizações para aprimorar o desempenho do modelo construído. Atualmente o sistema utiliza a interface gráfica, limitando bastante o desempenho. E o ideal seria que ele não utilizasse interface gráfica. Isso melhoraria muito seu desempenho. Algumas das referências, e é isso. Obrigado.